Só eu de novo. Não, entrou mais um. Ah, Ariane entrou. Ariane, tu não é exclusivo, viu, Celso? Tá, nesse esqueminha aqui, o que vocês acharam? Ficou mais fácil ou não? Agora que a gente vai começar a entender como que a imagem vai se formar. Vocês querem que eu repita aqui ou ficou tranquilo? Ficou tranquilo, senhora? Ficou, né? Tá. Que tá bem explicadinho, ó. Para mim ter a imagem T1, o que é para baixo é sempre menor e para cima sempre maior do número que está aqui, tá? Aí vai resultar no líquido, aonde tem água no corpo, o tom da imagem, tá? Então aqui, ó, para vocês lembrar, nunca esqueçam, a imagem T1, ela vai demonstrar a anatomia, e a imagem T2, a patologia. Então, aqui é a minha imagem T1, ó, a região do crânio, o corte axial, aqui é onde eu tenho o líquido, e aqui é onde tem a patologia, ó, tá? Então, aqui o líquido, ó, vamos conferir lá. Imagem T1, o líquido escuro, tá? Imagem em T1, líquido escuro, tá? Aqui a imagem em T2, aonde tem o líquido, ela vai ficar clara. Imagem em T2, claro, tá? Então, aonde tiver líquido, vai ficar a imagem clara e a patologia destacada, ó, tá? Conseguiram agora pegar um pouquinho? Agora começamos a entender. Por que toda aquela parte da física para a gente chegar nessa imagem? Mais fácil, né? Sim. Brilhou um pouco agora. Tá. Já estava apavorada, Elcio. Tá fugindo. Correndo já da aula. Então, aqui, ó. Para mim, tem, então, a minha imagem T1. O ideal. O TR, o máximo até 700 milissegundos, tá? Eu só vou chegar até os 800 em últimos casos, se caso eu precise, senão 700 é o ideal, tá? E o TE, menor que 15 milissegundos. Então, eu vou ter minha imagem T1. Aqui, minha imagem T1. Aonde tem líquido, vai estar escuro. A minha imagem T2. O TR for igual ou maior a 2.000 milissegundos. É o ideal. Porém, eu posso ter 1.800. Não tem problema. Só eu vou ter um pouquinho de perda na qualidade da imagem. Tá? O ideal, então, é 2 milissegundos. E o TE igual ou maior a 50 milissegundos. Para mim ter a minha imagem T2, onde tem líquido, vai estar branco. E a densidade de prótons, o DP, o TR, ele vai ser maior de 1.000, tá? E tem que ser menor de 2.000. Então, ele é um intermediário do T1 e do T2. Ele precisa ser mais de 1.000 e menor de 2.000 milissegundos. E o TE tem que ser maior de 20 e menor de 50. Para mim ter minha imagem em tons de cinza. Ficou mais fácil agora, né? Aqui são os parâmetros ideais para cada imagem. Porém, eu posso alterar, tá? Só não posso alterar muito, porque aí eu vou perder o sentido de cada imagem. Se eu alterar demais,
eu perco o DP e vai acabar sendo um T2. Tranquilo? Acho que ficou bem explicadinho. Então, vejamos como se comporta os sinais de líquor e gordura na ponderação T1. Na ponderação T1, encontramos um TE baixo e um TR baixo também. Nessa ponderação, a gordura tem um sinal alto, enquanto o líquido aparece com sinal baixo. Sendo assim, na ponderação 1, a gordura brilha e o líquido escuro. Ó, região onde tem o líquido, imagem escura. Região que eu tenho gordura, ela vai brilhar. Aqui é a região de pescoço e calota craniana, aonde eu tenho um pouquinho de gordura. Aonde eu achar gordura, ela vai brilhar a imagem. Aonde eu tiver líquido, vai ficar imagem escura. Aqui a região que está mais escuro é onde tenho ar, passagem de ar. Então, ela vai ficar preto mesmo, tá? E aqui vai ser um tom de cinza escuro, aonde tem o líquido. Tranquilo? Para minha imagem T2, tá? Então, na ponderação T2, encontramos um TE alto e um TR alto também. Nessa ponderação, a gordura tem um sinal baixo, enquanto o líquido aparece com sinal alto. Sendo assim, a gordura aparece cinza clara e o líquido brilhante. Então, aqui é onde eu tenho líquido, brilhante a imagem, mais clara, e aonde eu tenho gordura, ele vai ser um cinza claro. Tá? Ó, aqui no cerebelo, que a gente tem gordura também. Então, imagem cinza clara. Aonde eu tenho bastante líquido, brilhante. E na minha imagem DP, que é a densidade de prótons, tá? O TR vai ser alto e o TE vai ser baixo. Então, nesses fatores, as duas imagens serão cinzas, tá? Então, vai ser contraste de cinza mais claro para cinza mais escuro. Fechou? Aqui as três imagens juntas, ó. Fica bem mais fácil, né? Ó, imagem T1, líquido escuro, gordura brilhante. Imagem T2, aonde eu tenho líquido, imagem brilhante, aonde eu tenho gordura, imagem cinza. E no DP, líquido e gordura em tons de cinza. Eu deixei uma tabelinha, tá? Mais para frente, se vocês quiserem fazer algum curso de ressonância, alguma coisa assim, vocês vão ter como seguir. Se eu quiser uma ponderação T1, exagerar no T1, um TR curto, para diminuir um T2, tá? Tem todos os dados aqui. Aqui, como que eu vou ver a imagem? Então, nos tecidos. A cortical do osso. Em T1, a imagem vai ser escura, em T2, escura também. Por quê? Parte óssea, nenhum dos dois vai ler porque não tem líquido. A medula óssea vermelha, a imagem T1, cinza claro, imagem T2,
cinza escuro, porque ela tem líquido. A imagem onde tem ar, pulmão, a faringe, tá? Onde passa ar, os seios frontais. Tanto T1 como T2, a imagem vai ser escura, porque não tem o líquido, somente ar. Gordura, em T1 vai ser brilhante, em T2 cinza claro. Substância branca do encéfalo, T1 cinza claro, T2 cinza escuro. Substância cinzenta do encéfalo, em T1 cinza escuro, em T2 cinza claro. Líquor ou água, T1 escuro, T2 brilhante. Parte de músculos, cinza escuro, tanto T1 como T2. Parte dos vasos vai ser escura em T1 e em T2. A parte que vai ficar hiperintenso em T1 vai ser gordura, hemorragia subaguda, impregnação pelo gadolínio, que é o contraste da ressonância, e hemangioma, que é o quê? Um tumor de gordura. Então, essas imagens, ela vai aparecer hiperintensa, que é brilhante, branca, tá? Já a parte hipointenso em T1, que é a imagem escura, vai ser o quê? Calcificação, o fluxo sanguíneo, a água, o líquor, o osso cortical e fibrose. Vai aparecer totalmente imagem hipointensa, mais escura. Hiperintenso em T2, somente onde eu tiver água livre. Então, ela vai aparecer brilhante somente onde tem líquido. Principalmente água, tá? Então, vai ser só a parte do líquido ou de água mesmo no corpo. Hipointenso em T2, imagem mais escura, vai ser o fluxo sanguíneo, calcificações, osso cortical e fibrose. Tranquilo? Respirem, por favor. Aqui tem a tabelinha, tá? Quando eu não consigo sinal na ressonância, então a minha imagem é preta, escura, que é a região de ar e parte óssea, tá? Principalmente a parte do ar. Eu não tenho sinal nenhum, ela vai ficar muito escura. Como a gente viu aqui, ó. Deixa eu voltar lá uma imagem. Ó, região onde tem ar. Tá? Então, como ele não tem densidade nenhuma, é somente ar, em todas elas a imagem fica escura. Já a parte óssea, como ela tem uma densidade um pouco maior, então ela não vai ficar a imagem preta, mas ela também não vai ficar brilhosa e nem branca. Ela vai ser um tom de cinza em todas elas. Tá? Mas o ar, principalmente, então, imagem bem preta. Já a parte óssea vai ser uma imagem escura, mas a gente consegue definir que é osso. Hipointenso vai ser uma imagem, um tom de cinza. Isointenso, um cinza bem mais claro. E hiperintenso, branco brilhoso. Aqui tem uma outra tabelinha que eu deixei para vocês também.
Só para vocês terem para estudo mais para frente, caso queiram, tá? Os tecidos, então tem gordura, medula óssea, pele, tecido conjuntivo, fibroso, músculo, glioma cístico, líquor ou água. E aqui a intensidade, ponderação T1, e aqui a T2. E aqui os parâmetros, tá? TR e TE. Então, aqui vai ser o TR e aqui o TE. Vai aumentar, tá? Dependendo aqui, ó, a gordura vai ser 200 milissegundos. Então, ele vai aumentar em direção ao líquido. E no T2, aí já é o contrário, tá? A gordura, então, não vai ser tanto em compensação com a água. Mas isso é só para vocês terem mais para frente, caso vocês venham querer fazer algum outro curso, você já tem um material bom para estudo. Não vamos nos aprofundar nessa parte. E aí eu teria que passar uns cálculos para vocês e vocês não vão gostar. Por enquanto, mais ou menos, tranquilo. Mais ou menos. O que vocês acham que ficou dúvida? Antes da gente entrar em formação da imagem, então. A parte ali do T1, T2 e DP, para identificar a imagem. Se fosse pegar essa imagem que está aqui, tá? A gente analisando ela, vocês diriam que seria o quê? Um T1, um T2 ou uma DP? T1. Um T1 não? T1? É. T1, ó, onde tem líquido escuro, aqui é a região que tem o líquido, e a parte da gordura brilhante. Tá? Então, é uma imagem T1. Para ser uma imagem T2, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, agora já começa a formação da imagem. Então, vamos pegar lá. Para ser uma T2, a região aqui onde é o corpo caloso, tá? O nome daqui é corpo caloso. Onde tem o líquido, tem que estar branca, brilhante. E a região da gordura, ela não vai estar brilhante, ela vai estar um cinza. É o contrário da T1, ó. Gordura brilhante, líquido escuro. T2, gordura cinza, líquido brilhante. Tá? E a parte do DP, cinza no líquido e cinza na gordura. Na aula que vem, então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar imagens para a gente analisar. Tá? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Então tá, fazer um trabalhinho dessas de imagem, que eu vou botando a imagem, a gente vai olhando e vocês falando. O que vocês acham? Porque quando a gente for fazer a nossa prova com imagens, vocês vão pegar os filmes, como a gente fez na Tomo, e aí, lá vocês vão ter que ver se é um T1, um T2 ou um DP. Tá? Então, vamos lá. A formação da imagem, então. É a definição da localização espacial das fontes que contribuem para o sinal detectado, aonde existe mais líquido, tá, ou não. Aqui nessa região da boca, ela ficou, esse tom aqui granulado,
porque provavelmente bem na hora que foi feito o exame, o paciente engoliu saliva, tá? Então, ele vai dar um artefato de imagem. Aqui é um artefato de imagem. Se acontecer isso, o que a gente precisa fazer? Repetir o exame, tá? Encerra a sequência e começa tudo de novo. Por isso que o paciente não pode se mexer na mesa. Ele entrou para fazer o exame, ele tem que estar ciente que se ele mover ou fizer algum movimento brusco lá dentro do magneto, esse movimento dele vai prejudicar o exame e a gente vai começar tudo de novo. Então, ele vai ficar mais tempo lá dentro, tá? Isso que sempre a gente precisa explicar muito bem para o paciente, antes de iniciar o exame. Que se não tiver a colaboração dele, o exame a gente vai ficar repetindo até que a imagem fique adequada para o médico. Então, tudo começa com: vou precisar de um sistema de computadores para a formação da minha imagem, tá? Os computadores são utilizados para o armazenamento de dados, processamento e demonstração das imagens. Os requerimentos básicos para um computador de ressonância são a rapidez em memória, tá? Tem que ser um processador rápido e ter bastante memória. Sua capacidade de armazenamento deve ser muito grande, devido à natureza do sinal da ressonância e ao número de sinais requeridos por uma imagem. O computador deve ser rápido para manejar a alta velocidade de aquisição de dados, tá? Então, tem que ser um sistema de computação muito rápida e muito veloz. Então, aqui o esquema: transmissor, as ondas de rádio, tá? Ondas eletromagnéticas, que vai interagir com os prótons de hidrogênio dentro do corpo do paciente, tá? E esses sinais que a gente vai pegar vai ser enviado para um receptor, para o sistema de computação, que vai formar a imagem, e vai ser enviado para o receptor para passar para médico, para o paciente, para ele acessar onde for, tá? Só um esqueminha básico. Uma coisa muito importante no equipamento de ressonância é o isocentro. O que é o isocentro? Campos gradientes são campos magnéticos que apresentam variações lineares de intensidade ao longo de uma certa direção, aumentando ou diminuindo o campo magnético local. No equipamento de ressonância, os campos gradientes atuam a partir do isocentro magnético, aumentando gradativamente a intensidade em uma direção e diminuindo também de forma gradativa a intensidade na direção oposta. No isocentro magnético, o campo magnético local será sempre equivalente a B0. Então, aqui eu tenho um esqueminha do campo gradiente, tá? Uma extremidade e a outra extremidade. Então, o meu isocentro vai ser no meio do gradiente e no meio, tanto na linha longitudinal como na linha transversal. O centro do cruzamento das duas linhas vai ser o meu isocentro, tá? Então, assim, ó, quando eu for realizar qualquer exame, se for um joelho, for um ombro, um crânio, uma coluna, eu sempre tenho que posicionar o meu paciente, o local do exame, no isocentro, o mais próximo possível. Por quê? Se eu deixar ele afastado do isocentro, mais acima ou mais abaixo,
ou mais para a direita ou mais para a esquerda, eu vou perder sinal. A intensidade do sinal vai estar sempre no isocentro. Tá? A relação sinal-ruído. Em ressonância magnética, a qualidade da imagem pode ser medida pela relação sinal-ruído, tá? RSR, relação sinal-ruído. É medida em termos qualitativos o sinal puro da ressonância. Quanto maior o seu valor, menor será a influência dos fatores que contribuem para a degradação da imagem, os artefatos na imagem. O ruído se caracteriza pela formação da imagem, que vai ser o granulado, vai ficar aquela imagem granulada, aquilo a gente chama de ruído, que se sobrepõe à imagem real do objeto, dificultando a sua visualização. Imagens com baixos valores de relação sinal-ruído são pobres em detalhes. Por isso, estamos constantemente preocupados com os parâmetros que possam elevar esta relação. Vamos voltar aqui para vocês verem, ó. Então, aqui, ó, isso aqui é um ruído na imagem, um artefato causado porque o paciente engoliu a saliva, tá? O que vocês verem aqui? Eu não consigo definir nada, né? Ficou uma imagem borrada, granulada, como a gente chama. Bem diferente daqui, ó. Aqui a imagem está nítida, não teve movimento. E aqui eu tive bastante movimento. Conseguiram entender o que quer dizer? Mais ou menos? O ruído na imagem? Principais fatores. Oi? Vamos adiante. Tá. Principais fatores, então, que afetam a relação sinal-ruído. Quanto maior o campo magnético, o campo magnético principal, tá, de um sistema de ressonância, maior será a quantidade de núcleos de hidrogênio que se alinharão com o campo. Com mais hidrogênios disponíveis, haverá um ganho proporcional no sinal gerado pelo paciente. Pode-se dizer, portanto, que altos campos magnéticos resultam em melhora direta do sinal na ressonância. Então, quanto maior o campo magnético, maior vai ser a relação sinal-ruído. Tá? Se eu tiver equipamento de 1 Tesla e o outro de 1,5, ou até 3 Tesla, o de 3 Tesla, a imagem será mais nítida. A bobina de radiofrequência, então, tá? É o terceiro componente fundamental no sistema da ressonância. E as bobinas de radiofrequência, ou bobinas de emissão e recepção. Estas bobinas de radiofrequência atuam como antena para produzir e detectar as ondas de rádio, que são denominadas de sinal da ressonância magnética. Uma bobina de radiofrequência típica está encerrada no portal do magneto e, assim, não é especificamente visível. Estas bobinas de radiofrequência encobertas, algumas vezes denominadas de bobinas corporais, circundam completamente o paciente, incluindo a mesa sobre a qual ele está deitado. Então, a bobina de radiofrequência, ela é chamada também a body coil, que é a bobina de corpo, tá? Ela fica dentro do magneto. Deixa eu achar aqui uma imagem para mostrar.
Onde que ela tá. Só para vocês entenderem. Ixi, ainda tem um monte. Jesus. Cadê minhas bobinas? Sumiu? Tá, mas isso é mais lá para frente, então. Aí eu explico na próxima. Então, essa bobina de corpo, aqui eu tenho uma imagem de um aparelho de ressonância, uma sala, tá? Aqui vai ser a capa do meu magneto principal, que é o que está lá dentro, banhado em hélio líquido, para fazer o resfriamento. E dentro, nessa outra parte aqui, eu vou ter a minha bobina de corpo. Então, a gente não consegue ver ela, assim como eu tenho essa bobina de crânio, ó. Essa de cima da mesa é uma bobina de crânio. Então, eu não consigo visualizar a de corpo. Essa de corpo é incluída dentro do magneto principal. Eu não consigo tirar ela e nem colocar, tá? Então, essa bobina de corpo, que é a de radiofrequência, é dentro do equipamento. Aqui na mesa eu tenho uma bobina de crânio, aqui eu tenho uma bobina de joelho, aqui tem uma de crânio também, e coluna cervical, região do pescoço. Aqui eu tenho uma de coluna, tá? Essa outra do lado deve ser uma de ombro. E aqui essas são de abdômen. Vai uma por baixo e uma por cima do paciente. Aqui eu tenho vários tipos de almofadas que eu utilizo no paciente também, tá? Para deixar ele sem contato da região de pele. Pele com pele não pode acontecer na ressonância. Encostar uma coxa na outra, uma mão na outra, ou a mão na coxa, tá? Eu não posso ter o contato do paciente pele com pele, que no momento que ele começa a realizar o exame, vai aquecer essa região do corpo e pode haver queimaduras, tá? Então, eu preciso sempre pôr essas almofadas, espumas, entre as pernas dele, entre os braços e o corpo. Eu não posso ter o contato, deixar ele ter contato da pele com a pele dele. Deixa eu voltar lá onde a gente estava. Deixa eu ver se tem mais alguma bobina. As mesmas. Tem muita coisa para a gente ver ainda. Muita, muita, muita. Já só a primeira. Mas vocês vão gostar no final. No final tudo dá certo. Tudo dá certo. E vocês vão começar a gostar da ressonância. Então, a bobina de radiofrequência, ela é acoplada junto com o magneto principal, tá? Ela não é visível, a gente não consegue ver ela e nem tocar nela, a não ser que desmonte o aparelho, o equipamento. Tá? Então, essa é a nossa bobina de corpo. De grandes dimensões, é utilizada nos exames que requerem grandes campos de exploração. O FOV dela é maior de 30 centímetros. Então, a gente hoje vai encerrar por aqui, que foi muita informação para vocês. Vocês estão de cabelo em pé, apavorados. Olha só, a gente começou com 4 e agora a gente tem só 3. Quem é que largou fora? Deixa eu ver. Foi a Ana Paula. A Ana Paula não aguentou, pediu para sair. Eu mexer com ela depois. A Ana Paula pediu para sair. E a Carmen nem apareceu nem atuando, já se apavoraram de cara. Vocês são os grandes vencedores ainda, viu só? Glória. É. Mas assim, de primeira aula,
Além do apavoramento. Já começaram a ver que não é tão difícil, né? Que a gente vai começar a entrar na parte boa agora. A pior é o começo. Ali a física detona mesmo. A física é ruim. Ah, larga fritando, sério. Tá fritando. Outra coisa que eu quero ver com vocês, mas daí eu vou ter que esperar o resto da turma, né? De segunda-feira, que aconteceu um problema aqui, que eu até coloquei no grupo, que o meu filho se acidentou, eu não pude dar aula, eu tive que correr lá para o hospital, tá? Para a gente conseguir recuperar aquela aula. O que vocês acham de a gente pegar 3 aulas, ou até 4, de repente, e a gente faz uns 30 minutos a mais em cada aula. Não precisa ser seguido, de repente a gente faz um sim, um não, um sim, um não, para recuperar. O que vocês acham? Por mim, pode ser? Porque senão vai acabar faltando para nós no final. Vai ficar muito apertado. Sim. Tá? Não foi mesmo porque eu não quis, é que, sinceramente, eu não ia ter nem cabeça para dar aula. E foi justo nas 6, era 6h30 quando me avisaram. Então, eu me larguei e saí correndo de casa, não tive nem como. Sim. Pode falar, Elcio, desculpa, te atrapalhei. No sábado eu não garanto que eu participo, viu? Sábado não vai conseguir? Tem que ver a minha escala, como é que fica, né? Tá, que eu já deixei lá na plataforma o plano de aula, tá? O sábado, deixa eu ver aqui que eu já digo para vocês que dia vai cair. Vai ser o dia 10/7. Tá longe ainda, mas já para É vocês... a partir de que hora, Sora? O quê? A aula do sábado? Sim. É das... eu tenho que pegar certinho ali. Mas se eu não me engano, acho que começa às 9. Das 9 às 11. Não, porque eu começo a trabalhar às 10 no sábado. Uhum. Mas de repente tu entra um pouquinho. De repente tu entra um pouquinho, só para não ficar só com falta, né? Sim. Tá? Então, já avisando, vai ser dia 10/7. Então, ainda a gente tem tempo, mas só para vocês já terem uma posição. Eu já botei tudo lá, tá? A primeira parte do material. Acho que eu já coloquei, não, a primeira parte só eu coloquei. Primeira parte e o plano de aula, tá? Qualquer coisa, dê uma olhadinha e dúvidas, a gente pode tentar ajeitar. Vamos ter, já vou dizer para vocês, 2 provas, tá? Hoje eu queria ter feito um questionáriozinho para vocês treinar, mas eu dou na outra aula, tá? Para vocês começar a responder alguma coisa e dar uma estudada. Hoje não vai ter nada. E aí a gente vai ter as últimas 2 aulas, 14/7 e 21/7, prática no laboratório, com imagens, tá? Ok. A princípio vai ser como foi na tomografia. A gente faz 2 provas e uma prática, tá? Mesma coisa vai ser odontológica. Eu quero ver se eu consigo umas imagens, que eu tenho, mas é bem poucas que eu tenho. Quero ver se eu consigo mais, para a gente conseguir ter uma aula prática, pelo menos. Tá? Certo? Certo. Gente, até segunda e desculpem por segunda-feira. Capaz. Não foi minha intenção não participar na aula, tá? Jamais. Mas aí depois a gente se programa para recuperar. Sim. Tá bom? Ele tá melhor, Sora? Tá em casa. Graças a Deus não teve fratura, mas a moto dele destruiu, né? Ah.